Fala aí, galera, beleza? Professor Vitor Maurício dando continuidade aqui à aula de industrialização brasileira. Essa aqui é a parte 2. Na parte 1, vou só fazer um resuminho. Na parte 1, a gente viu que esse período pré-1930 é um período com uma industrialização ainda muito rudimentar, que acontece ao contrário. Nós já produzimos aqui no Brasil bens de consumo não duráveis, né? Bebidas, roupas. No entanto, a gente não tinha a primeira parte do processo de industrialização, né? Havia uma lacuna a ser preenchida, porque a gente não tinha ainda no Brasil indústria de base, que explorasse minério de ferro, que transformasse esse minério de ferro, né? Siderurgia, metalurgia. Então a gente não tinha como produzir máquinas dentro do Brasil, mas a gente comprava máquinas de fora, muitas vezes obsoletas, e produzia aqui no Brasil bens de consumo não duráveis. Então a gente estava bem atrasado dentro do processo de industrialização global, beleza? Quando chega a 1930, e aí a gente está começando agora esse bloco, vocês precisam entender que é um período pós-crise de 1929. E a crise de 1929, ela é uma crise do liberalismo. Concorda comigo? Vocês vão ver isso na aula de história. A crise de 1929, galera, ela tem um peso imenso no mundo inteiro. Começa nos Estados Unidos, mas ela tem um peso imenso no mundo inteiro. No mundo inteiro, que é muito mais importante que a gente nesse contexto. Então, se esses países estão sofrendo com a crise, você imagina o Brasil, que dentro da divisão internacional do trabalho é um país agroexportador, de café, principalmente, tá? Então a nossa economia, esse é o problema de toda economia, que é muito baseada em uma coisa só, né? Porque se essa coisa só, no caso o café, ele entra em crise, a nossa economia acaba, nossa economia é destroçada. E foi isso que aconteceu pós-crise de 1929. Né? Nos Estados Unidos, a gente começa a ver aquela tendência de intervencionismo estatal, né, com Roosevelt adotando aquelas políticas keynesianas já ali em 1932. E quando eu falo de políticas keynesianas, eu estou falando de políticas onde o Estado intervém diretamente na economia, né? O Estado busca fazer obras públicas, ele busca a geração de empregos, ele investe em setores estratégicos para a economia, né? Para gerar emprego, né? Enfim, o Estado passa a ser um agente econômico. Ele deixa de ser meramente, né, um regulador, um legislador, né? E passa a fazer parte da economia, porque agora o Estado ele vai criar empresas nacionais. Isso é muito importante. Isso aconteceu no Brasil também. E esse período começa justamente com o período Getúlio Vargas. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o Brasil era um país agroexportador. As elites agrárias do Brasil, elas eram completamente vinculadas à elite política brasileira, e consequentemente eles eram também a elite econômica do Brasil. E agora no Getúlio Vargas vai haver uma certa mudança. Não que o Vargas não fosse um cara ligado às oligarquias, ele era das oligarquias do Rio Grande do Sul, né? Mas no começo dali da década de 30, a gente está falando de indústria, mas no começo da década de 30, a gente já começa a ver um intervencionismo estatal, mas não é tão voltado para a indústria não, tá? Porque quando a gente fala de Vargas, a gente fala de indústria. Tá certo, ele vai fazer. Calma. Mas no começo, as políticas foram muito mais voltadas para a diversificação da atividade agrícola, para a diversificação da produção agrícola, para a gente não depender tanto do café. Isso foi muito mais voltado para esse lado do que voltado para as indústrias. Beleza? Só para dar uma contextualizada aí. Mas o fato é que agora no Brasil a gente tem um governo intervencionista. O Estado vai começar a fazer muito mais parte da economia. Beleza? Show de bola. Quando chega em 1937, a gente começa o Estado Novo no Brasil, que é um período ditatorial. A gente passou por um período democrático ali em 1934, mas é tudo Vargas no final das contas. Mas a partir de 37 a gente vai ter de fato uma ditadura no Brasil, vai ter o Estado Novo, e é ali que começa a haver uma política industrial de fato. A gente começa a perceber vários tipos de política de investimento direto, ou seja, na construção de indústrias nacionais. Vejam o perfil nacionalista que o Vargas tem, né, que está totalmente de acordo com o mundo nesse período. O mundo nesse período tem uma característica bem intervencionista. Não é só os Estados Unidos não, tá? No mundo inteiro ocidental, a gente percebe essas políticas bem intervencionistas. Então o Estado agora, ele vai fazer parte da economia. O Vargas, ele vai criar
uma empresa para explorar minério de ferro. Olha só como a gente está começando a preencher as lacunas que tinham no passado. Ele vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, vai explorar minério de ferro. Ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai trabalhar esse minério de ferro. Ou seja, a gente está preenchendo as lacunas do passado. Que lacunas eram essas? Eu falei no primeiro bloco. A lacuna de começar a industrialização ao contrário, de começar a industrialização produzindo bens, mas importando máquinas. E não tem sentido fazer isso. Quando a gente começa essa industrialização de base no Brasil, a gente começa a ter possibilidade de ter um processo de fato de industrialização nacional. Beleza? Quando a gente pega o Rio de Janeiro, que era a capital nesse período, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e isso para a galera da UERJ, que faz o UERJ, é muito importante, mas isso é importante para qualquer aula de indústria em geral. Mas eu vou pegar o Rio de Janeiro porque é o meu laboratório. A gente começa a ver que começa a ter uma infraestrutura industrial nos subúrbios do Rio de Janeiro. A gente começa a ver que há políticas, né, de disponibilização de infraestruturas industriais, de iluminação, né, de energia elétrica, de abastecimento de água. Houve a eletrificação da Central do Brasil, que interligava, né, essas áreas industriais ao centro da cidade, né, áreas próximas do porto. Depois, não era o governo Vargas, mas só para vocês terem uma ideia, vai ter a criação da Avenida Brasil, né, que é um grande corredor industrial, né, já rodoviário, não ferroviário, mas é um grande corredor industrial que liga várias áreas de produção até o porto, né? Então a gente começa a ver que a partir de 37 no Brasil, a gente vai começar a ter de fato uma política industrial. Quando o Estado está levando, no caso do Rio de Janeiro, levando infraestrutura elétrica, disponibilizando abastecimento de água, eletrificando as linhas férreas que antes eram transportadas, né, como matriz energética, era o carvão, tudo isso estimula a atividade industrial. No caso do Rio de Janeiro, estimulou muito a urbanização do Rio de Janeiro. Estimulou muito o crescimento urbano, o crescimento da cidade no Rio de Janeiro. Os subúrbios passaram a ser muito mais ocupados por conta da industrialização, né? Para quem é do Rio, sabe que há indústrias, até hoje, né? Por exemplo, o Shopping Nova América é o maior exemplo de indústria na Zona Norte, que era uma indústria têxtil que hoje em dia se transformou no shopping. A gente pega o bairro de Maria da Graça, que tinha uma das primeiras de todas, a General Electric, também foi uma das primeiras a ir para o subúrbio. Na Zona Oeste, a gente tinha a fábrica em Bangu, que também se transformou no shopping de Bangu. E fora todas as outras na Avenida Brasil, no momento um pouquinho depois de 1945, todas as outras que se formaram, se localizaram no subúrbio carioca. Então, o que eu queria destacar do Vargas com vocês é que começa a haver um período, de fato, intervencionista, onde o Estado vai ter uma política voltada para a indústria, o que não existia nos momentos anteriores, beleza? Ele não vai concluir a industrialização no Brasil. Quem vai concluir a industrialização vai ser o JK e os governos militares. Mas sem o Vargas, não existiria JK e governos militares com relação à indústria. Beleza? Então, pensa no seguinte, quando pensar em Vargas, pensa em início do intervencionismo estatal no Brasil. Pensa numa política industrial nacional de industrialização, onde o governo, onde o Estado brasileiro tem um papel diretamente associado à industrialização nacional. O Vargas dá os primeiros passos da industrialização quando ele constrói uma indústria de exploração de minério de ferro, quando ele constrói uma indústria de processamento desse minério de ferro, e quando, no segundo governo, ele constrói a Petrobras, que é importantíssima, mas todas elas são estatais. E por aí você vê o papel que o Estado passa a desempenhar dentro da economia do país. Beleza? Então isso é o que eu considero mais importante dentro do período Vargas, e a gente vai dar continuidade agora no próximo bloco ao período JK e ao período militar, que modificam essa política estatal. O governo vai continuar sendo intervencionista, mas eles vão começar uma característica nova na economia, que é fundamental que você tenha em mente para contextualizar o que é o Brasil na segunda metade do século XX. Beleza? Então a gente volta aqui daqui a pouco, a gente se encontra lá na parte 3. Obrigado, galera!